mais uma vez reunidos para juntos louvarmos ao Senhor, aprendemos da palavra do nosso Deus. Nós vamos iniciar nossa escola bíblica com oração e depois iremos para o tempo de louvor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos pela consequência do pecado. Nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito sobre essa escola bíblica, possamos ser dirigidos por Ti para a glória do Teu nome, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Entregando nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vou convidar aqui a minha esposa, me ajudar no louvor. Corinho número 44, Além do Céu Azul. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida do porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. Corinho número 50. Buscai primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Aleluia.
de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Coríntios 153, alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos no seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Vamos concluir o tempo de louvor com o corinho 174. Cristo vem me buscar. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, do Cordeiro prometido voltará. Cristo vem
buscar, para o céu me levará. O Cordeiro prometido voltará, voltará. Oh, glória, aleluia. Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho o Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Ele manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Ele manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar, escutar. Oh, glória, aleluia. Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho o Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Ó, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois por Cristo para sempre vou morar. Ó, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar, vou morar. Oh, glória, aleluia. Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho o Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Bem, irmãos, nós vamos orar mais uma vez e depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pelo privilégio de poder te louvar. E agora, Senhor, pela oportunidade de poder ouvir a Tua Palavra, pedimos a direção do Teu Santo Espírito para que possamos ser edificados pela Tua Santa Palavra, Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós vamos dar continuidade ao estudo no livro Levando as Boas Novas. Hoje vamos estudar a 5ª lição, que fala sobre o único caminho a Deus. O único caminho a Deus, para adiantar, nós já sabemos que é o Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então nós observamos na primeira lição que o nosso problema é o pecado. Observamos que Deus tem as boas novas, tem boas notícias, que mesmo com o nosso problema do pecado ainda há solução, ainda tem jeito. E na terceira lição nós vimos a solução de Deus, que é Cristo, A solução para o nosso problema é o Senhor Jesus Cristo.
E na quarta lição nós observamos que a salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus, é algo que Ele nos dá de graça. Nós não pagamos nada para sermos salvos, até porque nós não temos o suficiente para isso. Mesmo que tivéssemos o mundo inteiro, ainda não conseguiríamos pagar o preço da salvação. Então ela é um dom de Deus, a salvação é um presente que Deus deu ao ser humano. E Deus só exige uma coisa. Que coisa é essa? Muito bem, a fé, né? É só isso que Deus exige, é a fé. Porque Ele sabe que nós não podemos pagar, Ele sabe que nós não podemos conquistar a salvação. Então Ele conquistou por nós e disse: creia no Senhor Jesus e seja salvo. Então, se você crê em Cristo, você vai receber a salvação. Então Deus, Ele facilitou ao máximo a salvação, porque não tinha outro jeito também de sermos salvos. Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus, não conseguimos agradar a Deus a tal ponto que Ele se agrade de nós e nos conceda a salvação em recompensa pelo que fizemos. Nós não conseguimos isso. Não conseguimos fazer coisas tão boas a ponto de Deus nos recompensar com a salvação. E hoje vamos estudar sobre o único caminho a Deus, né? Na lição passada vimos que Deus quer nos dar a vida eterna. Nesta lição veremos que que Jesus é o único meio pelo qual o ser humano pode ter a vida eterna que Deus oferece. Então Ele é o único meio, o único caminho que nos leva a Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7 ao 10. João 10 e 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, a vida eterna. Jesus veio para que as pessoas pudessem ter a vida eterna. Mas o inimigo, ele veio para 3 coisas. Interessante, né? Jesus veio para fazer quantas coisas pelo ser humano? Uma, né? Que é dar a vida eterna. Mas o inimigo veio para fazer mais coisas, não foi? Foi 3. Matar, roubar e destruir. Então, cuidado, que nem sempre o que faz mais é o melhor, né? Nem sempre. Estou tentando trazer uma meditação aqui, em que sentido? Uma reflexão para nós ficarmos mais maduros na fé e entendermos que quem faz melhor é quem faz a vontade de Deus, e não que faz o que o mundo aplaude, né? Nem sempre o que o mundo aplaude é o certo diante de Deus, né? Então, muito cuidado com isso. Pergunta: como Jesus se descreve no verso 7? Você pode voltar, né? Quando você estiver fazendo estudo lá com a pessoa, levando as boas novas, você pode voltar lá. Você pede a pessoa para ler novamente, e ela vai ler: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus se descreve como uma porta, né? A porta das ovelhas. Qual a utilidade de uma porta? Passar, né? Para entrar em algum lugar, ou sair também, né? É por isso que a gente coloca aí para passar. Essa é a utilidade de uma porta, passar, porque tanto você pode entrar como você pode sair, né? Por uma porta. Irmão, quer dizer que pode sair do céu? Se Jesus é a porta do céu, eu posso entrar no céu, mas eu posso sair? Não. Depois que você está salvo, né? Não perde mais a sua salvação se uma vez foi salvo realmente, né? Segundo o verso 9, o que acontece com a pessoa que entrar por Jesus? Será salvo. E aí sempre a pessoa às vezes não vai lembrar, né? Você está fazendo estudo, às vezes não vai lembrar, e você pede ela para ler de novo. Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Segundo o verso 9, a quem Jesus convida para ser salvo? Somente pessoas boas ou qualquer pessoa?
Aí, irmãos, é onde entra a questão também da interpretação, né? Da compreensão textual. Porque existe uma diferença entre compreender um texto e interpretar um texto. Na língua portuguesa, nós diferenciamos essas duas coisas da seguinte forma: compreender um texto é simplesmente você ler o que está escrito e compreender o que está escrito, certo? Interpretar um texto é você ler o que está escrito e entender o que não está escrito. Ixi, irmão, agora bagunçou a cabeça, né? É porque interpretar um texto, irmãos, é você tentar ir lá na mente do autor do texto e perceber o que ele quis comunicar com o que ele escreveu, mas ele não deixou escrito. Tem outras coisas que às vezes o autor de um texto ele quer comunicar, mas não deixa escrito, ele deixa implícito. Você lê o texto e consegue interpretar isso da mente do autor, mesmo sem estar escrito no texto. Isso é interpretar um texto. Então nós temos que conhecer essa diferença para quê? Quando você vai ler um texto, então você vai ter que tentar perceber o que é compreensão, apenas compreender o texto, e o que é interpretar um texto. Às vezes você consegue interpretar alguma coisa com base no texto bíblico. E tem coisas que você só precisa compreender o texto, não é algo miraculoso. Às vezes as pessoas pensam que, não, mas tem a doutrina não sei o quê, o teólogo não sei das quantas, e às vezes é só a compreensão do texto. Alguém, como ele diz, alguém, para responder aquela pergunta: a quem Jesus convida para ser salvo? Somente pessoas boas ou qualquer pessoa? Aí você vem para o texto e observa essa palavra alguém, se alguém entrar por mim. O alguém, ele é o que na língua portuguesa? Ele faz parte de qual classe gramatical? Ele é um pronome indefinido. Ele não está definindo quem é que vai ser salvo. Só o grupo fulano de tal vai ser salvo. Só os judeus serão salvos. Só os gentios serão salvos. Só os brasileiros serão salvos. Não, é um pronome indefinido. Ele não está definindo quem é que pode entrar por Jesus, não. Então, se ele não está definindo, aí você entendeu agora, você compreendeu o texto e diz: então eu não consigo definir quem são as pessoas que serão salvas, né? Alguém. Mas com base no texto eu vejo o quê? Que se alguém, qualquer pessoa, se ela entrar por Jesus, aí ela pode ter a salvação. Então, o se é uma condicional, é uma condição que Deus dá. Qualquer pessoa vai entrar no céu? Não. Qualquer pessoa tem a oportunidade de entrar no céu, mas ela só vai entrar se entrar por Jesus. Então Deus ele tem essa condição, ele comprou a salvação, pagou o preço lá na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, mas ele deu uma condição: você quer ir para o céu? Então entre por Jesus, porque ele é a porta. Se você não entrar pela porta do céu, você não vai para o céu, vai? Como é que você quer entrar na sua casa sem ser pela porta da sua casa? Não, vou entrar na minha casa pela porta do vizinho. Oxe, a porta do vizinho é a casa do vizinho, não é? Aí tem gente que acha bom polêmico: não, mas eu posso entrar pela janela. Mas a casa de Deus não tem janela, só tem porta. Porque se tivesse janela, teria quantos caminhos? Vários caminhos, não é? A porta e as janelas. Mas não tem vários caminhos, que só tem um caminho a Deus. Então, para entrar na casa de Deus, só tem uma porta, não tem várias. Você não pode entrar pela janela e nem pela porta do vizinho. Porque com relação à comparação do céu, a porta do vizinho é o quê? A porta da casa de Deus é Jesus, não é? E a porta do vizinho vai ser o quê? Não estou dizendo que o teu vizinho é o diabo, não, pelo amor de Deus, né? Porque eu já ouvi gente dizendo assim: o inferno é um vizinho, é um mau vizinho, né? Uma vez a gente evangelizando no sítio, aí o cabo disse: rapaz, o inferno é um mau vizinho. Eu digo: rapaz, você está longe de saber o que é o inferno. Se o mau vizinho fosse o inferno, nós estaríamos no céu, né? Que é só mandar colocar uma acústica na casa e trancar as portas tudo e não ter contato com o vizinho, tá bom demais, né? O inferno é muito pior do que o mau vizinho, certo? Então, se eu só tenho uma entrada para o céu, que é Jesus, eu não posso entrar por outro caminho. Não tem outro caminho para eu chegar até o céu. Tenho que entrar pela porta.
E aí, com base nisso, eu posso interpretar o quê? Que qualquer pessoa ela pode ter acesso. Jesus convida quem para ser salvo? Qualquer pessoa. Alguém não, eu não consigo definir quem é. Então, interpreto que qualquer pessoa pode entrar no céu, mas seguindo um critério, uma condição, é entrar por Jesus. Irmão, se a pessoa for boa, sem Jesus, vai entrar? Não. Porque o critério é entrar por Jesus. Se for sem Jesus, não entra no céu. Isso tem que ficar muito claro, irmãos. Quando você vai fazer esse estudo com a pessoa, isso aqui tem que ficar muito claro. Para que a pessoa não ache que, não, então se eu for bonzinho nessa terra, eu consigo entrar no céu. Não consegue. Porque ele diz, se alguém entrar por Jesus. Se entrar por Jesus. Né? Se alguém fizer boas obras, será salvo. Se alguém for religioso, será salvo. Não está escrito isso aí. Só tem uma condição para entrar no céu, só uma. É entrar por Jesus. Entrar pela porta do céu, que é Cristo. Se não for pela porta do céu, você não entra no céu. Não é pela religião, não é pelas boas obras, não é pela família, não é pela linhagem. Porque eu faço parte da linhagem da rainha da Inglaterra. Isso para Deus não faz diferença. Ser humano, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmão, até a rainha da Inglaterra pecou com certeza. Porque todos são o quê? Todos, não é não? Todos são pecadores. Então, se Deus diz todos pecaram, quantos pecaram? Todos. Exceto Cristo, né? Só Jesus que nunca pecou, porque Ele é o próprio Deus. Mas o resto não tem diferença. Pode ser a rainha da Inglaterra, o presidente não sei de onde for, certo? João 14:6. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo eu acho bem interessante, que ele dá a entender isso, né? Nós conseguimos interpretar uma coisa bem interessante, que Jesus ele era onipresente também, certo? Por quê, irmão? Preste atenção no que Jesus disse. Quando Jesus falou isso aqui, ele estava onde? Na terra ou no céu? Na terra, não era? Ele estava falando para os discípulos, não era? Aí Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas espera aí, ninguém vem ao Pai? Mas Jesus não estava na terra? Porque Ele é onipresente, Ele é Deus, então Ele pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo, ou em todos os lugares ao mesmo tempo. Ninguém vem ao Pai. Ou seja, Jesus estava na terra e na presença do Pai ao mesmo tempo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é muito profundo esse versículo. E ele diz que há quantos caminhos para o céu? Só um. Eu sou o caminho. Um artigo definido. Diferente daquele pronome indefinido, alguém, né? Aqui é um artigo definido. Está definindo quantos caminhos há para o céu. Só um. Eu sou o único caminho. Não tem outro. Eu sou a única verdade e a única vida. Então, se você quer a verdade sobre a salvação, é Cristo. Se você quer a verdadeira vida eterna, é Cristo. Se você quer morar no céu, é por meio de Cristo. E ele pergunta: quais as três coisas que Jesus disse de si mesmo? Sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu quiser saber qualquer verdade com relação à salvação, preciso de Jesus. Se eu quiser a vida eterna, é Jesus. Se eu quiser ir para o céu, o caminho é Jesus. Não tem outro caminho. Só podemos chegar até ao Pai por meio de quem? Dos santos, ou de Jesus, ou de Maria? Jesus. Irmão, aí onde tem muita gente se escandaliza, né? Diz: irmão, quer dizer que vocês não acreditam nos santos? Acreditamos sim. Pedro, Paulo, João, não é? Acreditamos sim que todos existiram fisicamente na terra, e todos aqueles que entregaram a vida a Cristo estão na presença de Deus no céu. Nós acreditamos.
Irmão, quer dizer que você despreza Maria? Não. Acredito que Maria está na presença de Deus também, porque ela foi um exemplo de fé. Ela pôs a vida dela em risco quando ela aceitou conceber do Espírito Santo. Ela estava noiva de José e aceitou aparecer grávida, ó, do nada. Puf. As pessoas iam acreditar que aquilo foi obra do Espírito Santo? Não, iam achar que ela chifrou José, no nosso linguajar popular, né? Adulterou, dormiu com outro homem. Era isso que as pessoas iam interpretar. Então, o que é que ela merecia? Ser apedrejada. Merecia morrer. E ela não se preocupou com isso. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Pronto. Ela queria servir a Deus. É um exemplo para nós. Ela é um exemplo para nós. Só que ela não é o caminho da salvação. É isso que nós não podemos confundir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Como se costuma dizer e não se diz nada, né? Ou seja, uma coisa é você respeitar Maria e acreditar que Maria está salva, está no céu, na presença de Deus. Outra coisa é você dizer que Maria pode falar com Deus por mim. Não, Maria pode interceder a Deus por mim. Aí eu não posso dizer isso. Por quê, irmão? Porque a Bíblia não ensina isso. Eu vou pedir a Maria para falar com Deus para me aceitar no céu. Não pode, porque a Bíblia não ensina isso. Se alguém me mostrar na Bíblia que Maria é o nosso intermediador a Deus, aí tudo bem, eu baixo minha cabeça e aceito. Aprendi errado, né? Eu não tenho esse problema não. Se eu aprendi errado, eu volto atrás e aprendo certo. Assim como eu fiz no começo, que eu tinha aprendido que a gente tinha que pedir a Maria as coisas, e quando eu vi na Bíblia que não era, aprendi errado e vou porque é certo. Que eu tenho que ficar com o que a Bíblia ensina e não com o que as pessoas me dizem. É por isso que a Bíblia diz o quê? Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos que procurar o conhecimento das Escrituras, porque a Bíblia é o que? A palavra de Deus e é a verdade. Precisamos examinar a Bíblia. Então não posso, vou pedir a José, vou pedir a São Pedro para mandar chuva. Mas espera aí, quem foi que criou a chuva? Foi São Pedro? Irmão, você quer dizer que São Pedro não é um santo? Não, estou dizendo isso não. Estou dizendo que ele não tem poder para mandar a chuva, porque ele não é o dono da chuva. O dono da chuva é Deus. Então Deus é quem manda. Se você quer pedir chuva, peça ao dono da chuva, não é? Mas não pedir a São Pedro. São Pedro está lá na presença de Deus, né? Ele creu em Jesus e foi para o céu. Mas eu achar que Pedro tem o poder de mandar a chuva, aí já é outra coisa, né? Confusão. Aí já é confusão. É eu tirar a autoridade de quem realmente tem e querer dar autoridade para quem não tem. É como o cabo está cometendo um crime ali, ao invés de eu chamar a polícia, eu vou chamar o enfermeiro. Vamos lá, enfermeiro, vai lá. Oxe, mas peraí, quem resolve aquele problema ali é a polícia, não é o enfermeiro. Então tem que saber cada coisa no seu lugar. Se o dono da chuva é Deus, por que eu vou pedir a Pedro? Aí quando chove, graças a São Pedro que veio chuva. Aí está errado também. Vai lá o policial, socorre lá a vítima, tira das mãos do bandido. Aí eu vou lá, enfermeiro, muito obrigado. Mas espera aí, quem foi lá foi a polícia resolver o problema, não foi o enfermeiro. Que era a autoridade competente para resolver aquele problema era a polícia e não o enfermeiro. Então a autoridade competente para mandar a chuva é Deus e não Pedro. Então quando vier a chuva, agradeça a Deus e não a Pedro. Isso tem que ficar muito claro também, irmãos, quando vamos ensinar para as pessoas, o levando as boas novas, deixar claro que não é que nós criticamos e nós desprezamos os santos e nem Maria, porque tem muita gente que acha que os crentes odeiam Maria. Quem fala isso são as pessoas que não conhecem os crentes. É por isso que ao longo da vida eu tenho aprendido que nós temos que ter muito cuidado ao generalizar as coisas. Não posso generalizar. Eu conheci um crente que faz coisa errada, aí eu digo, os crentes não prestam. Mas peraí. Eu conheço todos os crentes? Eu conheço. Tu já foi lá no Japão conhecer os crentes de lá? Foi? Tu já andou, né? Na Inglaterra, na Rússia, na China, na Coreia do Sul, né? Israel, já foi conhecer os crentes de todos os países já? Eu não posso dizer que os crentes não prestam, porque um que se dizia crente fez o que não prestou, né? Então, aconteceu um caso em Minerolândia uma vez, um cliente disse isso para mim: rapaz, os crentes não prestam. Eu digo, como é uma história aí? Aí ele se tocou, né, cara? Não, mas porque teve uma mulher aqui que chegou dizendo que era crente, me fez uma feira aqui, anoiteceu e não amanheceu. Disse, primeiro você tem que entender o que é um crente. É um seguidor de Cristo, é um pequeno Cristo, é um imitador de Jesus. Você já ouviu na história onde tem escrito que Jesus comprou e não pagou? Não. Então,
Quem tem boca diz o que quer, e quem tem juízo acredita se quiser, né? Então não é obrigado que a pessoa diz que é crente se acreditar, não. Observe a vida da pessoa primeiro, para ver se ela realmente é um crente ou não, porque a árvore mostra os seus frutos, não é? Se for um filho de Deus, vai mostrar frutos de filho de Deus. E aí as pessoas costumam generalizar muito as coisas. Eu fazia isso também no passado, mas ao conhecer as Escrituras, eu fui, peraí, eu estou errado, eu não posso generalizar. Eu posso dizer assim, eu conheço um ou algumas pessoas que fazem isso, daquela classe lá, mas não posso dizer que todos daquela classe fazem isso, né? Como tem político que é corrupto, poucos, né? Pouquinho. Aí eu posso dizer que todo político é ladrão. Não posso, eu não conheço todos, né? Teve até um vídeo hoje que eu vi que tem um prefeito de uma cidade aí, São Pedro dos Crentes, né, mano? No Maranhão. Olha o nome da cidade, São Pedro dos Crentes, né? Aí ele lá é médico, é prefeito e é presbítero numa igreja. E aí ele disse, olha, eu sou prefeito, sou crente, o vice-prefeito é crente, os vereadores são crentes, os meus secretários são tudo crente. Será que tem muita corrupção nesse lugar? Não estou dizendo que não tenha não, né? Que às vezes tem cabo que diz que é crente, mas, né, a gente já sabe que é o joio no meio do trigo. Mas eu posso dizer que todo político é corrupto? Eu nem sabia, nem conhecia, sabia que tinha uma cidade que o prefeito, o vice, os vereadores e o secretário, tudo era crente. Imagina eu dizer que todo político é ladrão, né? Então temos que ter muito cuidado ao generalizar as coisas, né? E outra coisa, irmãos, nós temos que ter cuidado é quando a gente escuta uma história. Aí eu vou repassar essa história. Deixe bem claro, não foi você que viu. Falaram para você, olha, eu não sei se é verdade, eu ouvi falar. Porque no momento que você diz e não deixa claro, vão dizer, não, o irmão disse que viu. É o telefone sem fio, né? Então diga, eu não vi com esses olhos, não. Agora quando você vir, aí você diz, eu vi, não foi que me contaram, não, foi eu que vi. Então muito cuidado com isso. Então nós não podemos acreditar que Maria pode nos levar a Deus e nem os santos. Por quê? Porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que Jesus é que é o caminho para o céu. Ele mesmo diz, eu sou o único caminho. Então se ele é o único, não tem outro. Não tem o que questionar. Um dos grandes problemas é a teologia do achismo, né? E tanto a teologia como a teoria, que as pessoas hoje vivem muito do achismo. Dizem, não, mas eu acho, né? Jesus é o caminho para o céu, mas eu acho. Não tem achar não, irmãos. Tem que ser do jeito de Deus e acabou a história. Como é que eu vou achar? Se Deus já disse que é assim, eu vou achar o quê? Deus não deixou perdida essa doutrina? Está lá já está encontrado. Deus já achou e já deixou para nós. É só eu acreditar no que está escrito e pronto. Aí a terceira pergunta é, qual é a diferença entre Jesus e outros caminhos possíveis? Ou seja, que as pessoas dizem, tem outro caminho. Qual a diferença? Primeiro, Jesus nunca pecou. Irmão, então você quer dizer que Maria pecou? Sim, Maria pecou sim. Irmão, isso é blasfêmia. Me mostre na Bíblia onde é que diz que Maria nunca pecou, que eu me rendo, né? É só me mostrar nas Escrituras. Mas fala que Maria ofereceu sacrifício por si. Se ela ofereceu sacrifício, o sacrifício era para quê? Para cobrir os pecados. Então se ela ofereceu sacrifício, ela mesma reconhecia que tinha pecado. Então como é que a própria pessoa reconhece que tem pecado e eu digo que ela não tem pecado? Ela mesma reconheceu que tinha, irmãos. E aí? Aí você me mostra, né? Aí você pode até falar com a pessoa. Estou falando assim, de uma maneira como se vocês falassem com a pessoa que vocês vão evangelizar. Me mostre na Bíblia onde é que tem dizendo que Maria nunca pecou, que eu me rendo, né? E aí a pessoa vai lhe mostrar a Bíblia, mas não vai mostrar o texto que fala sobre isso, porque não tem um texto que deixa bem claro que Maria nunca pecou, né? Então muito cuidado com isso. Então essa é a primeira grande diferença de Jesus, o único caminho a Deus, dos outros caminhos que as pessoas dizem que há. Jesus nunca pecou. Pedro, Paulo, João, José pecaram? Sim, com certeza, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Aí me diga se a pessoa vai conseguir encontrar na Bíblia um texto que mostra que Maria, Pedro, João, Paulo nunca pecaram. Porque já tem um que deixa bem claro, todos pecaram.
Não há distinção. Todos pecaram e todos precisam da glória e da graça e da misericórdia de Deus. Segunda diferença, ele morreu pelos nossos pecados. Maria morreu pelos nossos pecados. José morreu. Pedro, Paulo morreu. A igreja morreu pelos nossos pecados. As minhas obras morreram pelos meus pecados? Não. Só quem morreu pelos pecados do ser humano foi Jesus Cristo. Só ele. E a terceira diferença, ele ressuscitou ao terceiro dia. Maria ressuscitou dos mortos? Pedro, Paulo, João ressuscitaram? A igreja ressuscitou? As minhas obras ressuscitaram? Não. Então não posso achar que essas outras coisas vão substituir o que Cristo fez. Porque nenhuma dessas outras coisas, Maria, Pedro, Paulo, João, a igreja, as minhas obras, nenhuma delas viveu sem pecado. Nenhuma delas morreu pelos meus pecados e nenhuma delas ressuscitou pelos meus pecados. Então, eu só posso acreditar que só tem um Salvador, que é o que fez isso tudo. Viveu sem pecar, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, provando o poder dele sobre a morte. Um outro detalhe, Jesus fala de outro caminho a Deus? Não. Ele não fala que tem outro caminho. Vamos para Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos 4 e 12. Ele diz, o texto diz: e não há salvação em nenhum outro. Já deixa bem claro, não há salvação em nenhum outro. Então quer dizer que só... aqui nós compreendemos, não foi? Olha a diferença da compreensão para a interpretação. Nós vamos compreender o que desse texto, dessa parte aqui? E não há salvação em nenhum outro. Você entendeu que não há salvação? Pronto, você compreendeu o texto. Agora o que eu posso interpretar a partir disso? O escritor não deixou escrito, mas eu posso subentender que ele queria comunicar isso também. Mas ele não escreveu, não precisava escrever para eu entender isso. Aí eu vou interpretar o texto agora. Não há salvação em nenhum outro. Então existe salvação em quantos? Só em um. Entenderam? Essa é a interpretação. Opa, se não há salvação em nenhum outro, então só há salvação em um. Tem só em um. Em nenhum outro mais. Só tem salvação em um. Já consigo interpretar a partir disso. Aí ele vem explicar agora. Por que não há salvação em nenhum outro? Porque junto e sem acento é explicativo. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem nenhum outro nome. Então tem quantos nomes? Só um. Que é o de Cristo. Entenderam isso? Então o versículo deixa muito claro. Você compreende e ainda dá para interpretar que só tem um nome que pode te salvar, que é Jesus. Porque não há salvação em nenhum outro nome. Em nenhum outro. Só em um nome, que é o de Cristo. Vamos para... Tem um outro versículo, vocês podem até anotar para complementar esse daí, que é 1 Timóteo 4 e 5. 4 não, 2 e 5. 1 Timóteo 2 e 5. Vocês podem anotar até de caneta para reforçar essa ideia, né, de que não há salvação em nenhum outro. Ele diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aí ele diz, dá para interpretar aqui, entender, irmãos, o quê? Por que só Jesus é quem pode realmente nos mediar a Deus? Nós até vimos naquelas 3 características lá, né? Diferenciam Jesus dos outros caminhos possíveis. Olha, ele diz, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Por que só Jesus é o caminho a Deus? Só Jesus é o nosso mediador a Deus? É porque ele se deu em resgate por todos. Viram naquelas 3 características lá? A mais alguém morreu por nós? Não, só foi Cristo. Então é por isso que só ele é o caminho. Não tem outro caminho que nos leve a Deus. João 8, 31 e 32. João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecereis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Se permanecermos na palavra de Deus, quais 2 efeitos ela terá em nossa vida, conforme o verso 32? Conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Vai nos libertar do falso ensino, irmãos, das falsas doutrinas, que nos dizem que há outros caminhos para a salvação. E são falsos ensinamentos, porque a Bíblia não ensina isso. Mostrei aí versículos que mostram que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não há salvação em nenhum outro. Nenhum outro. Só há salvação em Cristo. Então essas doutrinas que ensinam, não, mas peraí, tá bom, você tem que crer em Jesus, mas você tem que fazer boas obras. Tá bom, você tem que crer em Jesus, mas você tem que fazer parte da religião fulano de tal. Tá bom, você tem que crer em Jesus, mas você tem que guardar um determinado dia na semana. Você tem que crer em Jesus, mas quando você for para o culto, você tem que separar os homens para um lado, mulher para o outro, as mulheres de véu, não sei o que, né? Ósculo santo e outras coisas mais. Não, você tem que crer em Jesus, mas você tem que saudar os irmãos lá de uma determinada maneira, que tem várias saudações, né? Irmão, esses mas tiram a autoridade de Cristo. Você está dizendo o quê? Quando você acredita nessas coisas, você está dizendo o quê? Que só crer em Jesus é bom, mas não é suficiente para salvar. Eu preciso de mais alguma coisa. Eu preciso das obras, preciso, né? Tudo que eu citei, não vou repetir porque não está só enrolando tempo aqui. Então, quando eu digo que eu preciso de outras coisas também, eu tenho que crer em Jesus porque é bom crer em Jesus, mas eu preciso de outras coisas, eu estou dizendo que só Jesus não salva. E quando eu estou dizendo que só Jesus não salva, eu estou totalmente errado. Porque diz só existe um caminho, que é Cristo. Então eu preciso de quê para a salvação? De Cristo. Eu não preciso das obras para salvar, não preciso da religião para salvar, não preciso de todas as outras coisas para salvar, não. Só preciso de Jesus. Ah, irmão, mas praticar boas obras é bom? Quem foi que disse que não é? Estou dizendo que não é, não. Ah, irmão, participar da religião é bom? Sim, eu não estou dizendo que não é bom. Eu estou dizendo que eles não salvam. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Tem que ter cuidado para não misturar, não confundir. Tem que ficar bem claro na mente da pessoa que você está evangelizando que a salvação só tem jeito se for única e exclusivamente pela fé em Cristo. Ponto final. Quando a pessoa entender isso, aí é que vem as outras coisas para a vida cristã. E aí é viver uma vida de bom testemunho, viver a santidade, desenvolver a santidade na vida, procurar uma igreja sadia para se congregar, né? Se dedicar mais a Deus, procurar um ministério na igreja para servir ao Senhor, ser um servo de Deus, realizar a obra do Senhor. Vida cristã. Você vai ensinar a pessoa como viver a vida cristã. Mas o caminho para o céu é Jesus. Não pode misturar as coisas. Para pensar, leia João 10 e 10. Já coloquei até aí a resposta, né? João 10 e 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí por que que Cristo veio? Para que tenhamos vida em abundância, ou seja, a vida eterna. Que é a vida em abundância? Aquela que não se acaba. Que é a vida eterna. Então Jesus veio com esse propósito. Se eu precisasse de outras coisas para a salvação, Jesus tinha vindo morrer de besta. Eu costumo falar assim para as pessoas entenderem que não faz sentido. Não faz sentido Jesus ter vindo ao mundo e o que ele fez não ser suficiente para salvar o ser humano. Então ele teria vindo de besta. Que era só Deus ter dito: olha, peraí, eu vou mandar meu filho para morrer, vou mandar o meu filho unigênito, o único filho, para morrer pelo ser humano, e isso não ser suficiente para salvar, precisar ainda de outras coisas. Você acha que Deus ia fazer isso? Você faria isso? Não, vou mandar meu filho ali para morrer pelo fulano e tal, mas ainda isso não vai ser suficiente para salvar ele, não. Ele tem que fazer outras coisas ainda. Né? Deus seria louco. Como é que vai mandar o filho dele para morrer e não ser suficiente para salvar o ser humano? Era doido. Irmãos, é só parar para meditar. E aí isso tem que deixar bem claro para as pessoas. Deus não seria louco a tal ponto de mandar o filho dele para morrer de graça.
De graça em que sentido? Foi de graça que nós não pagamos nada, mas de graça no sentido de não ser suficiente o que ele ia fazer aqui no mundo. Não é suficiente para salvar o ser humano, não. Ele veio morrer, mas morreu de besta, porque o ser humano ainda precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Não faz sentido. Nem lógica isso faz. Imagine se é verdade, né? Segunda pergunta, ir a Jesus significa confessar meu pecado, confiar em Cristo e obedecer a sua palavra, que é uma consequência, né? O que foi que o ladrão na cruz fez? Lembra? O passo a passo? Lembra não? Primeiro ele repreendeu, não foi o outro? Nem ao menos temos a Deus, nós estamos debaixo de igual sentença. Porque nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Ele fez o quê? Confessou o pecado. Mas este nenhum mal fez. Confiou em Cristo. Não foi? Ele reconheceu que Jesus era o puro totalmente, não fez mal nenhum. E aí disse o quê? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ó. Confiando em Cristo. Irmão, mas ele não obedeceu à palavra de Deus, não, porque não deu tempo, né? Ele morreu. O ladrão na cruz não deu tempo de obedecer à palavra no sentido de cumprir, fazer boas obras nesse mundo, nesse quesito, não deu tempo dele fazer. Ah, o ladrão na cruz não deu um dízimo, então ele não vai para o céu porque ele não deu o dízimo. Não foi que disse que o dízimo é quem salva. O dízimo é uma disposição do coração de obediência a Deus, por gratidão ao que tudo que Deus nos dá, que Ele nos dá quantos por cento? 100%. E aí o dízimo nós devolvemos a Deus 10%, para que seja usado na obra de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas com o Evangelho. Não é o que nos salva, não é o dízimo. Ah, eu vou dar o dízimo, se eu não der o dízimo eu vou para o inferno. Não, o dízimo não salva, não. O dízimo é a prestação de conta que nós temos com Deus, é a gratidão a Ele pelos 100% que Ele nos deu. Aí nós devolvemos só 10%. Nós pagamos muito mais de imposto, né? Imposto a gente paga muito mais. A gente, não posso dar a Deus não, porque senão vai faltar arroz na casa. Aí acaba faltando, viu? Porque se você não tem fé em Deus, Deus não vai abençoar, né? Tem que ter fé em Deus. Mas me diga uma coisa, o ladrão na cruz obedeceu a Deus em alguma coisa? Em quê? Em crer, não foi não? Que faremos para realizar as obras de Deus, não foi? Não perguntaram a Jesus? Ele diz o quê? A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então o ladrão na cruz não obedeceu a Deus em cumprir as obras, servir a Deus, desenvolver uma vida de santidade, congregar numa igreja, pregar o evangelho. Isso não deu tempo, né? Mas ele obedeceu a Deus no chamado, né? De crer em Cristo, entregar a vida ao Senhor Jesus. Por qual motivo você precisa ir a Jesus? Aí a resposta pessoal, né? Por qual motivo? Esses dois textos embaixo aí, Romanos 3:23, Romanos 6:23, é para ajudar a pessoa a entender por qual motivo ela precisa ir a Cristo. Vamos lá nesses dois textos. Romanos 3:23. Muito clássico e conhecido, pois todos pecaram. Então por que é que eu preciso ir a Cristo? Porque eu sou pecador, não? Todos pecaram, então eu não estou no meio de todos? Faço parte de todos? Então eu também pequei. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Por que eu preciso ir a Cristo? Porque eu estou morto espiritualmente, porque eu sou um pecador. Certo? Mas não para por aí. Olha que bênção. O versículo não parou na morte. O versículo vai até a vida. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por que eu preciso ir a Cristo? Porque eu sou um pecador e o salário do pecado é a morte. E eu preciso ir a Cristo porque Ele tem algo de graça para me dar, que é a vida eterna. Mas essa vida eterna está em Cristo Jesus. Nosso Salvador, né? Não, nosso Senhor. Interessante, né? Podia dizer Jesus, nosso Salvador, mas diz nosso Senhor. Porque, irmãos, querer Jesus como Salvador, a maioria quer. Não vou dizer todo mundo, que eu não conheço todo mundo, né? Mas a maioria quer. Agora, querer Jesus como Senhor, aí a maioria não quer. Não quer. Porque ter Jesus como Senhor é viver de que forma? Obedecendo a Deus. Obedecendo a Jesus, porque Ele é o Senhor.
na nossa vida. Então Ele é quem manda. E aí, às vezes a gente não quer se submeter a Cristo, né? Não quer. Então por que diz aí nosso Senhor e não nosso Salvador? Porque nem todos que querem Jesus como Salvador o querem como Senhor. Mas todos os que querem Jesus como Senhor o querem como Salvador. Então é automático. Se você aceitar Jesus como Senhor da sua vida, você está aceitando Ele como Salvador também, certo? Então não basta apenas crer em Jesus como Salvador. Precisa crer nele como Senhor. Entenderam isso? Irmão, isso faz diferença? Toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque para começar, se você crê em Jesus como Salvador, você pode só acreditar que Ele tem o poder para salvar, mas não para te salvar. Mas se você acreditar que Jesus é o Senhor da sua vida, você vai fazer o quê? Obedecer a Ele, entregar a sua vida a Ele. Porque é o desejo dele para todo ser humano, né? Que sejam salvos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, pela Tua palavra que é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Pedimos ao Pai a direção do Teu Santo Espírito em nossas vidas para que a cada dia possamos glorificar o Teu santo nome e fazer a Tua vontade para a Tua glória. Pedimos ao Senhor coragem, intrepidez, disposição cada dia para pregar a Tua palavra e fazer o que Te agrada. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.